Manos e manas, sumanos, sumanas, suprimos e suprimas, parentes. Carlos Augusto Ramos, engenheiro florestal, consultor ecossocial, e venho falar aqui sobre metodologias participativas para a implantação do cadastro ambiental rural em territórios coletivos no Marajó. Contar um pouquinho da nossa experiência e um pouquinho da problemática que envolve o CAR. O que nós vamos discutir? Primeiras tentativas nas Ilhas do Marajó, o caso da ilha de Santa Bárbara, fazer uma leitura do CAR na região do Marajó, cadastros ambientais rurais coletivos de maneira artesanal, CAR familiar participativo, os casos de Ponta de Pedras e Curralinho, CAR coletivo no módulo Povos e Comunidades Tradicionais, o caso da comunidade Jaranduba em Chaves e as nossas considerações finais. Vamos lá. Importante lembrar, perceber, pensar, refletir que a mão que segura a ferramenta forte poderia ser a força do amor ou do ódio. O que eu fiz dela dependeu, antes de tudo, do espírito de Estado. Primeiras tentativas nas Ilhas do Marajó. O caso da Ilha de Santa Bárbara. Vamos falar um pouquinho sobre a organização social, o apoio técnico lá envolvido, o plano de uso e o mapeamento participativo. Bons tempos de fase Gurupá. Bons tempos do trabalho em Gurupá. Uma organização social muito forte, histórica, envolvente, né? Levanta-te, povo, não fique parado, está lá no muro da igreja de Gurupá. Muito interessante, um trabalho muito bom. Eu tive a sorte de começar a minha carreira profissional em Gurupá. E que tinha um sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais muito forte. Eu, como engenheiro florestal da FASE, cheguei lá no ano 2000, né? E comecei a trabalhar com as comunidades lá, com as famílias agroextrativistas, e foi uma grande universidade. Me ensinou a importância do plano de uso dos recursos naturais, né? Que é um dos pilares da discussão sobre regularização fundiária, né? Aqui, lembro do cartaz aqui, lá na Ilha de Santa Bárbara. Problema, caça diminuiu muito. O que não fazer? Não caçar fêmeas prenhas. O que fazer? O que tá escrito aqui? Tô ficando cegueta. Cadê meu óculos, cara? Cadê meu óculos? Deixar... sim, deixar o tempo, né? Entendendo quando é o tempo daquela caça, né? Que ela está se reproduzindo. E o mapeamento participativo, né? O mapeamento participativo que é um momento muito bom em que as famílias discutiam qual era a melhor estratégia para o seu território, né? Os planos de uso nas comunidades quilombolas de Gurupá, lembro bem, né? Ali o Pedro Alves, Pedro Tapuru, num curso sobre o uso de GPS, né? E aqui embaixo, o Heraldo, que hoje é vereador, já foi presidente do sindicato de Gurupá, hoje é vereador, trabalhando lá para entender qual seria a melhor forma de defender o território quilombola lá de Gurupá, que virou, né, o título quilombola em 2000. Em 2000. Passei. E aí, falando um pouquinho desses mapas, né, junto com as famílias, aqui um exemplo da posse Mangueira, de 20,9, 21 hectares praticamente na ilha de Santa Bárbara, né? Lá, lá eu aprendi o que era o limite de respeito, né? Uma área em que os igarapés eram a divisa, né? Igarapés era a divisa. Então, muito importante discutir o plano de uso, os limites de respeito para que cada um tivesse bem definida a sua posse. E olha que interessante, nós estamos falando de uma discussão coletiva, mas que cada um sabia onde era o seu. A posse Igarapé Grande, posse Coração de Maria, posse Santa Maria e a posse Mangueira. Com esses mapas aqui, o mapa aí está
a posse Igarapé Grande aqui, né, de 108 hectares, né, a posse Manuel Pinto de 57, então variava muito o tamanho de acordo com o uso tradicional, né. Então a gente fez esse trabalho lá de discussão com as famílias, saber qual o tamanho de cada área, né, e, isso me pareceu muito forte, porque elas participavam das discussões em campo, principalmente os confinantes participando. Olha, só o vizinho tem que estar, a presença era garantida, tinha que ter, tinha que estar, a presença tinha que estar lá, né? E a gente conseguiu, com êxito, né, fazer um mapa da ilha, com cada posse, pedir para a SPU, a Superintendência de Patrimônio da União, a cessão de uso gratuito para a ilha de Santa Bárbara, talvez a primeira ilha regularizada de várzea na Amazônia, né, com regularização fundiária, que depois virou assentamento agroextrativista. E olha que o Alípio, que era o presidente na época, ele dizia: também tivemos problemas fundiários entre os próprios poceiros da comunidade. Por isso, na ilha de Santa Bárbara, nós tivemos que discutir muitos limites de respeito e as regras para a exploração dos recursos. Tivemos que lutar pela documentação da terra, mas também lutar pela manutenção dos recursos naturais. E olha o que diz o IPEA. O Alípio falou em 2006 e o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, falou em 2015. O trabalho realmente autônomo do ribeirinho, livre da sujeição ao patrão, ocorre pelo processo de organização e luta social, ou por singularidade do histórico de ocupação territorial de determinadas comunidades, que é o caso da ilha João Pilatos, na região insular de Belém, e também da ilha de Santa Bárbara, em Gurupá. Eu estava lá. Ah, eu me sinto um sortudo por essa história. Beleza. Agora bora fazer essa leitura do cadastro ambiental rural no Marajó, né? Eu vinha trazendo essa bagagem, essa experiência, esse aprendizado com os meus mestres, né? E eu comecei a ler o CAR no Marajá, também no Marajó, falando sobre especulação fundiária histórica, a autodeclaração do CAR, que me pareceu muito estranho, né? A comparação CAR versus destinação fundiária e os conflitos. Então, em 2020, né, nessa sistematização que eu fiz, dia 30 de junho, e depois contou com a parceria da Fernanda Ferreira e da Antônia Costa, conseguimos, com os dados do MAP Biomas, ter uma ideia do que tinha no Marajó, né? do que o Marajó tinha como composição. Né? Tem 71% de áreas florestais, 14% de campos naturais, 13% de corpos d'água, muito importante essa é a contribuição do MAP Biomas, 2% de áreas desmatadas, 47,5% das terras habitáveis com destinação fundiária e 73% do território coberto por CAR, nesta região que tem 10,4 milhões de hectares, 16 municípios, 560 mil habitantes aproximadamente. Aí que vem essa minha estranheza com o CAR, né? Tanto é que, recentemente, a Fernanda Ferreira Antelo e eu escrevemos um artigo e que a gente destaca que esse caráter autodeclaratório no sistema permitiu que milhares de imóveis fossem inscritos na Amazônia, especificamente na mesorregião do Marajó, sem necessariamente atestarem se havia histórico de ocupação da terra ou se a inscrição não incidia sobre floresta pública destinada. Aqui à direita, né, à direita na tela, você tem um mapa que eu fiz um recorte do Cadastro Nacional de Florestas Públicas e à esquerda do Cadastro Ambiental Rural. Isso ainda lá 2017, né? E eu não sei o que aconteceu, não sei bem dizer, mas o fato é que o próprio gestor, que é o Serviço Florestal Brasileiro, ele em seu Cadastro Nacional de Floresta Pública não teve força institucional para impedir que a autodeclaração do Cadastro Ambiental Rural incidisse
em áreas já destinadas. Territórios quilombolas, reservas extrativistas, assentamento agroextrativistas. Eu acho isso uma grande falha institucional. Bom, em se falando de Marajó, nós temos aí a somatória de 8 milhões de hectares cobertos com o cadastro ambiental rural dos 10,4 que tem a região. São 7.113 inscrições até 1º de julho de 2020. Levantamento de Fernando Antelo e eu, no artigo que nós escrevemos recentemente. Vamos lá. Aqui está lá na referência bibliográfica. Fato é que essa confusão de CAR, né, o cálculo declaratório colocado em regiões que já eram destinadas, causou muita confusão e, em alguns casos, até despejo. E eu coloco aqui como exemplo esse infeliz caso noticiado no Brasil de Fato, em que justiça atropela a INCRA e despeja ribeirinhos assentados no Marajó. Uma das fotos mais tristes que eu já vi nos últimos anos. E olha o que disse a notícia, né? O Irineu Pinheiro, que na época era presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadores Rurais de Afuá, avalia que os conflitos causados por pessoas que afirmam ser donas de terra se intensificou depois que foi criado o Cadastro Ambiental Rural. Então, o que diz o Irineu? Há pessoas que agem de má fé, que fazem esse CAR de maneira individual e também se sobrepõem dentro da área. Diz que tem uma determinada área e faz um CAR em cima dessa área, que muitas vezes são em áreas muito extensas e que ocasionam esses conflitos, principalmente assentamentos agroextrativistas do INCRA. E essa ilha em que acontece essa tragédia é um assentamento agroextrativista, Ilha do Carás. Bom, como reagir a isso, né? Então, alguns sindicatos resolveram fazer um estudo sobre o CAR na região, que nós chamamos de raio-x do CAR, né? Uma estratégia pelo sindicato de Afuá e de Bagre, para mapear onde estavam esses cadastros e se eles eram de pessoas que moravam lá, que fizeram assim, cadastro individual dentro do assentamento, às vezes por falta de informação, ou se realmente era um CAR especulativo. Esses dois trabalhos são importantes porque eles começam a definir realmente o grau de uso do CAR como instrumento de grilagem. Bom, a fase de defesa, eu confesso que eu relutei muito de tentar construir uma proposta, porque a ideia era defender aquilo que já estava construído. As destinações fundiárias que haviam sido obtidas depois de muita luta. Mas chegou um tempo que eu pensei, acho que é hora da gente reagir, né? Então, as comunidades, as associações, os sindicatos, né, FETAGRE, pensaram em estratégias que começou de fato com esses CAR coletivos de maneira artesanal. Vou falar do CAR Repartimento dos Pilões, que é lá em Almeirim, mas que é bom citar, o CAR da Gleba Cuti Pereira e o CAR Deus é Fiel, os dois em Portel. Vamos lá então, vamos lá. O CAR da Comunidade Repartimento dos Pilões. Então, a Comunidade Repartimento dos Pilões lá em Almeirim, né, que é lutando para manter seus castanhais nativos protegidos, fez um CAR coletivo. Né? Tem um plano de uso de recursos naturais, tem um pedido de criação de reserva extrativista, a Resex Floresta Viva, tramitando ainda no ICMBio, e criou um CAR coletivo. Né? Você pode ver o mapa aí da comunidade. E ainda fazendo o CAR coletivo, em algum momento houve uma certa crise com técnicos contratados pelo governo na hora de fazer o CAR lá, porque esses técnicos queriam fazer de forma individual. Então, olha só, disse o técnico ainda que não existe proposta para comunidades tradicionais e com isso insinuou que o nosso CAR coletivo poderia ser cancelado. Que o CAR coletivo não serve para a Pronaf, INSS, para o cadastro na Depará, para selar a maternidade, entre os órgãos, só aceitarão CAR individual, etc. Só que
Eles tinham muito claro que tinham que proteger os seus castanhais, mantiveram a luta, o CAR é ainda coletivo e sabe-se hoje que as instituições aceitam sim o CAR coletivo. Bom, o caso Ocuti Pereira aqui, de Portel. Pois é, a Gleba Ocuti Pereira registrou o CAR dela, né, no módulo imóvel rural. E o que fez? Digitalizou todas as coordenadas do memorial descritivo do decreto 579 de 2012, que destinava a gleba para as comunidades. Olha que loucura, né? Digitar. Quem já pegou um memorial descritivo sabe que é muita coordenada, pois foi digitado tudo e transformado neste CAR de imóvel rural. E que é uma região que as pessoas se movimentam muito, se mobilizam muito. Lá que tem o Fundo Solidário Açaí, lá que tem o Instituto, ou o Centro de Formação de Manejo Comunitário Manejaí, lá tem a Arca das Letras, lá tem a Cozinha Assá, lá tem a Feira de Ciências. Então lá tem muita coisa pulsante, né? Conhecimento borbulhante, e eles entenderam que era preciso proteger a região que hoje, nessa época que nós estava criada, né, eles decidiram fazer o CAR coletivo e hoje está criado o assentamento agroextrativista Acuti Pereira, né, que já veio com o CAR mesmo que de maneira artesanal. O CAR da comunidade Monte Hermon, a mesma coisa. Um CAR dentro do módulo imóvel rural, cujo domínio é da Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Alto Rio Pacajá, em Portel. E que tem uma coisa interessante lá, que é o manejo comunitário da copaíba. A copaíba como elemento de proteção do território. Está publicado o guia de manejo florestal comunitário da copaíba. Vale a pena. Eu acho que eu deixei na referência bibliográfica, tá? É uma região muito visada, vocês podem ver pelo mapa a quantidade de cadastros ambientais rurais incidentes, e realmente é uma luta muito dura das famílias que lá vivem. Bom, agora o CAR familiar participativo, os casos de Ponta de Pedras e Curralinho, fase pré-CAR e fase CAR. Bom, o que nós fizemos lá na região dos rios Laranjeiras e Curral-Panema, em Ponta de Pedras, nessa fase pré-CAR foi reunir, né, a comunidade com o objetivo de nivelar o conhecimento de todos sobre o cadastro ambiental rural. Passo 2. Explicar sobre a importância da emissão pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais da declaração de posse mansa e pacífica daquelas famílias e verificar se eles tinham outros documentos que ajudavam a atestar a posse. E aqui um destaque, né? Uma região que eles não tinham nenhum documento que atestava a posse. Nenhum. Diferentemente, essa região dos Campos do Marajó, elas pouco avançaram em destinação fundiária, ao contrário da região das ilhas, dos furos de breves, né, das ilhas, e da região das florestas, né, que avançaram bastante, mas a região de Campos muito pouco. Então, tem família que mora há muito tempo, há gerações, e não tem nenhum comprovante de posse. Bom, no passo 3, foi definida uma estratégia de campo com participação de todas as famílias confinantes da comunidade que estivessem interessadas. Então, seria um CAR familiar ou um CAR familiar coletivo, que envolvesse mais famílias, né? Isso foi uma decisão local que foi estabelecida. E o passo 4 é a consolidação e afirmação dos limites de respeito entre as posses, né? Aí lembramos da Ilha de Santa Bárbara, lá da Ilha de Santa Bárbara. Lá de Grupar. Então, algumas imagens aqui. Isso aqui foi em Curralinho, no Rio Piriá. Aqui no passo 2, aqui a explicação sobre a importância da emissão do sindicato da declaração de posse mansa e pacífica. São regiões que não tem nenhuma. Eles não têm nem sequer, muitas vezes não tem nem sequer o TAUS, o termo de autorização de uso pela SPU, que foi amplamente divulgada e entregue
nos anos, eu acho que entre os anos de 2007 a 2012. Então, muitas famílias não receberam esse TAUS, que é um comprovante de moradia, né? Lá em Ponta de Pedras, né, a gente fez esse jogo, né? Onde você mora? Onde eu moro, né? Vamos desenhar aqui no chão, para que a gente pudesse ter uma ideia dos confinantes. Todo mundo participando. Ninguém podia estar de fora nesse momento da discussão. Aí, com essa segurança de onde estava cada um, e eles tinham que fazer o trabalho de, de fazer o pique no mato, né, que a gente chama o pique no mato. Os confinantes já faziam o pique e o técnico ia lá só com o GPS, já tudo resolvido. E não ia para resolver a questão. A questão já estava resolvida pelas famílias. Então, passo 1, georreferenciamento das posses. Passo 2, preenchimento do formulário de dados, CPF, RG, né? Passo 3, oferecer o melhor entendimento sobre as posses. Então, a gente fez um mapa extra que é feito no Google Earth e entregue, né? Porque a gente entendeu que o mapa do carro não dá para visualizar direito as coisas. Então, no Google Earth, a gente conseguiu um mapa melhor. E realizar o cadastro das famílias no sistema da SEMAS, para a emissão dos recibos. Passo 1, eu na água. Passo 2, preenchimento do formulário de dados, né? Aqui uma reunião com as famílias lá. Isso aqui é no Rio Curral-Panema, Ponta de Pedras. Entrega dos mapas, né, do mapa no Google Earth, aí a pessoa fazia, né, plastificava e tal, deixava o negócio bonitinho e tal. E, claro, obviamente, o registro das famílias no sistema do CAR. Aí esse trabalho foi um trabalho da parceria entre o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Ponta de Pedras, né, com as famílias locais e contando com técnicos de apoio como eu, Carlos Augusto Ramos, Doinha Feitosa, Michele Santos, né, e para realizar esse trabalho. Muito bem. Agora o CAR coletivo no módulo PCT, que é o caso da comunidade Geranduba, em Chaves. Primeira coisa era acessar esse módulo PCT. Depois, aí sim chegar para a fase pré-CAR e a fase CAR. Então, nesse acesso ao módulo PCT, a FETAGRE, em agosto de 2019, né, após uma série de reuniões entre a FETAGRE e a SEMAS, assinou um termo de parceria de cooperação técnica entre essas duas instituições para dizer o seguinte: FETAGRE, você tem a licença para emitir CAR coletivo no módulo PCT. Você pode emitir o CAR coletivo de comunidades tradicionais no Pará. Né? Muito importante aqui a foto da assinatura. Está eu e Arlete Santos, né, dos Santos, que é a coordenadora da FETAGRE do Marajó. Nesta época está terminando seu mandato agora, final de março. Um grande trabalho feito pela Arlete. Então essa cooperação ela foi resultado do esforço de diversas instituições governamentais que cobraram, né? Da sociedade civil, a Malungo, o Ministério Público, né? As instituições cobrando a liberação do módulo PCT. Lembrando que o CAR surge oficialmente em 2012 em âmbito nacional, mas o módulo PCT no estado do Pará só é liberado em 2019. Enquanto isso, CAR autodeclaratório, imóvel rural, comendo solto. Feito isso, feito o acesso ao módulo PCT, vamos lá, fase pré-CAR do trabalho em Chaves, lá na comunidade de Geranduba. Novamente, passo 1, reunião com todo mundo, vamos nivelar o que é o CAR, o que é o cadastro ambiental rural. Passo 2, vamos entender quais seriam os comprovantes de justa posse, né? E também lá também não tinham a TAUS da SPU, mas viveu as várias gerações lá. Definir com a estratégia de campo e logística. Aí nós estamos falando de uma região muito complicada do ponto de vista logístico. Chaves, numa região muito próxima do oceano, em que o terreno ele muda muito por conta das marés. É um lugar, eu posso dizer para vocês, um dos mais difíceis que eu já andei.
E o passo 4, mapeamento participativo, confirmação do sistema de uso da terra. Fase para cá. Passo 1. Aqui uma menção para o Erivelto, que está aqui encostadinho aqui no barco, né? Que nos deixou em 2020. Grande liderança do STTR de Afuá. Ajudou certamente na grande destinação fundiária do município, que hoje tem 95% das áreas habitáveis com regularização fundiária. Grande vitória do Erivelto, grande vitória de toda a liderança de Afuá. Manuel Nazaré, São Manuel Maria, Dona Verônica. Muita gente se esforçou para chegar no nível que chegou. Né? Dona Maria Neide. E aqui nós estamos aqui esperando a maré nos dar permissão para a gente entrar na comunidade lá. Passo 2. Eu passei? Passo 2. A construção dos comprovantes que pudesse atestar a posse. Aqui, entre as atas, né? A comunidade fez uma ata, fez reuniões de autoidentificação comunitária. Né? Sou de uma comunidade tradicional, de extrativistas, de pescadores. Né? Então, essa ata foi muito importante para essas 44 famílias. Definição das terras de campo, só uma olhada aí para os campos da região. Né? E a fase K. Passo 1, georreferenciamento da área comunitária, localização das casas das famílias. Passo 2, preenchimento do formulário de dados. Passo 3, a apresentação do mapa Google para as comunidades. Infelizmente não foi entregue, já explico. E passo 4, a realização do CAR coletivo no sistema da SEMAS, com emissão dos recibos deste cadastramento. Infelizmente o mapa Google não chegou a ser entregue porque a equipe passou por um constrangimento, né, de ameaça, foi um negócio meio complicado, né, em que os técnicos da FETAGRE, né, envolvidos, eles se sentiram realmente ameaçados por uma pessoa da região. Né. Muito complicado, isso já foi denunciado no Ministério Público Federal, né, então, por uma questão de segurança, se achou melhor não voltar lá, mas foi registrado o CAR no sistema da SEMAS. Então está aqui o georreferenciamento. Nós contamos também com uma parceria de um técnico que pôde fazer esse zoneamento das tipologias florestais na região, foi legal. Ali, em pontinho amarelo, a localização das casas, né? E aí foi interessante saber quanto tinha de campos naturais e o quanto tinha de floresta. Aqui nesse outro passo aqui, nesse passo 2 aqui, que é o preenchimento das informações, é a tabela, né, com o CPF de todas as famílias, os titulares das famílias, né, da comunidade. Né. Aqui, um pequeno estudo dos focos de calor, 2009-2017, numa região muito pouco mexida, né, do ponto de vista, e muitos campos naturais, né, muitos campos naturais na região. E o CAR coletivo já identificado no sistema SICAR da SEMAS, está aqui. Está aqui o Jaranduba, 1.700 hectares. E o recibo, esse aqui é o protocolo, né? O protocolo da comunidade Jaranduba. E é interessante que até hoje não foi emitido o recibo em si, por uma falha no sistema da SEMAS, né? Não tem lançado recibos de CAR coletivo. Sai o demonstrativo, sai o número do recibo, mas o documento de recibo em si ainda não saiu. Aqui imagens da tela do programa do CAR, né? Do CAR coletivo, foi entregue a mim essa primeira incumbência. Outros técnicos já estão também se inscrevendo, né, para poder, dentro da FETAGRE, fazer o lançamento dos CAR das famílias de maneira coletiva. Né. Então, mais uma amostra aqui das telas. É muito parecido, só que tem elementos, claro, direcionados para as comunidades. Por exemplo, a ata
de autentificação comunitária, você joga dentro do sistema. Né? A tabela com o CPF de todo mundo, joga dentro do sistema. Então, é muito interessante como ficou. Está aqui a representação gráfica dentro do módulo, né? Como fica. E entrega esse CAR coletivo. Vou até voltar aqui para explicar um pouquinho. Foi um desafio. Foi um desafio fazer esse CAR porque ele primeiro, não estava entregue oficialmente para nenhuma instituição. E segundo, que ele é de uma área de conflito, né? Tanto que os técnicos foram ameaçados. Né? E terceiro é que foi uma grande negociação, né? Uma grande paciência de técnicos do governo e também de técnicos que ajudavam as comunidades, no sentido de que o Estado não se preparou para prever, o Estado, que eu falo, o Estado brasileiro, não se preparou para reconhecer o território das comunidades tradicionais no Brasil. Então, fazendo aí uma linha do tempo da minha participação nesse processo, eu diria que em 2011, quando já se falava de CAR, eu queria entender a ferramenta. Em 2015, olha, eu passei 4 anos só tentando entender e não admitindo que poderia haver um grande problema. Mas minha intuição dizia, vai dar confusão. Mas em 2015 eu resolvi estudar mais e ir para campo. Né? E aí a estratégia de defesa do CAR. Em 2018 começam a surgir as propostas, e aí vem os CAR participativos, tanto familiar quanto coletivo. Né? E em 2021 a gente se depara com um novo adversário, né? Que é o CAR utilizado para comercialização de crédito de carbono. Carbono. Eita, mais confusão. Mas a gente vai lá e enfrenta. Então, quais são as reflexões que eu deixo? Com os casos de grilagem da terra utilizando o CAR de má-fé, o documento fraudulento de cartório ficou obsoleto. Ele existe, mas está obsoleto. Até drone usam agora. Temos um desafio para conhecimento científico. Enfrentar o feitiço tecnológico que não debate o direito das pessoas. Cara, o pessoal não discute o Estatuto da Terra. Penso todo dia no artigo 5º da Lei 8.878 do Estado do Pará, nesse entendimento sobre o que é legítimo ocupante de áreas rurais, que é pessoa física ou jurídica com ocupação consolidada ou que pretendam exercer. E esse pretendo exercer atividade agrária me dá arrepios, porque é aí que entra uma ferramenta como o CAR, algumas vezes grilando. Eu estava grilado com o CAR especulativo de terras. Agora estou grilado com o CAR especulativo de carbono. É uma nova cepa desse vírus? O CAR é uma ferramenta que, ao preferir conversar com a autodeclaração, deixou em segundo plano o Cadastro Nacional de Florestas Públicas e o Cadastro Estadual de Florestas Públicas. Como é que o Serviço Florestal Brasileiro deixou isso acontecer? A exclusão digital é um problema estrutural que não foi levado em conta quando se lançou o CAR como autodeclaração. Né? Ou seja, quem tinha internet e tinha condição de fazer, conseguiu. Quem não tinha internet não conseguiu, e essa é a realidade de milhares de famílias do Marajó. Quando construído o conhecimento sobre as funções ambientais, sociais e econômicas do CAR, isso eu aprendi, as comunidades passaram a entendê-lo como uma ferramenta importante, desde que respeitado o seu território. Então aqui, um print das nossas referências bibliográficas. Eu termino com esse poema do Patativa de Assaré. Patativa do Assaré. Esta terra é desmedida e devia ser comum. Devia ser repartida, um toco para cada um. Modo de morar sossegado. Eu já tinha imaginado que a Baixa, o Sertão e a Serra devia ser coisa nossa. Quem não trabalha com a roça, que diabo quer com a terra?
Até mais.